quanto custa um erro de preenchimento ou uma informação faltando na sua ordem de serviço. Eu já vi várias empresas tendo prejuízos por cometerem erros sérios na hora de fazer a ordem de serviço. Neste vídeo eu vou te provar que a ordem de serviço é a peça-chave para você evitar erros, desperdícios de recursos e prejuízos no seu negócio, com exemplos e modelos que você pode sair desse vídeo já usando e aplicando para ter os melhores resultados. A OS é o coração da sua operação. Ela é como se fosse a receita de bolo da sua equipe técnica. Se a sua equipe esquecer algum ingrediente, se faltar uma informação ou ela estiver errada, o resultado pode ser um verdadeiro desastre, tanto para o seu cliente quanto para o seu bolso. E é isso que faz a ordem de serviço ser tão importante e a base do serviço que você presta. É ela quem vai organizar e orientar as ações da equipe, garantir a padronização do processo, fazendo com que todos os técnicos sigam os mesmos procedimentos, garantir a previsibilidade de recursos de estoque, melhorar a forma como você planeja os serviços, porque você passa a entender os padrões, acompanhar o tempo dos serviços e a produtividade da equipe técnica, registrar e comprovar para os clientes os serviços que foram feitos, funcionar também como um histórico das manutenções, em que você possa consultar dados, investigar o que foi feito em visitas anteriores e também estabelecer quais foram as hipóteses de problemas com base ali no que já foi feito. Mas será que você está preenchendo ela do jeito certo para usar todas essas vantagens que ela oferece? Seja qual for o tipo de serviço que você presta, manutenção de ar-condicionado, revisão de um gerador, inspeção de um elevador, a sua ordem de serviço ela precisa conter informações estratégicas e a estrutura dela, em essência, vai ser a mesma. O seu objetivo é que ela seja uma forma de registro e também um elo de ligação da sua empresa com o cliente, mas também que ela ajude que esse serviço ele seja executado sem retrabalho e sem desperdício de recursos, seja ele o tempo do técnico ou também desperdiçar algum material de trabalho, então ela evita isso. Por isso, a ordem de serviço ela deve ser detalhada, te permitindo entender o que foi feito, quando que foi feito, por que foi feito, quanto tempo levou, quais peças e componentes foram usados. Eu já estou aqui com o modelo de ordem de serviço para ver como que essas e outras informações podem ser estruturadas numa ordem de serviço completa para você tirar melhor proveito delas. Vamos ver? Uma das primeiras coisas que a gente tem aqui é o título dessa ordem de serviço. Aqui eu coloquei só ordem de serviço eletricista de manutenção, mas aqui você pode também incluir o número dessa ordem de serviço. E esse número vai ser aquilo que vai te ajudar a localizar essa ordem de serviço, a consultar, então é aquele número que facilita a sua procura. Muitas vezes ele também pode vir acompanhado não só do número, então ordem de serviço, por exemplo, 001, mas também do ano em que ela foi emitida, então 001 de 2025. Então essa informação também pode vir aqui já direto aqui no título para também te ajudar nessa identificação. Depois, a gente já tem os dados aqui da empresa responsável por fazer esse serviço, ou seja, você como prestador de serviço. Então, para você incluir nome, e-mail, CPF ou CNPJ, razão social, telefone, endereço, então todas essas informações de contato. E o mesmo acontece com as informações do seu cliente, né? Essas mesmas informações. Uma coisa legal desse modelo de ordem de serviço do produtivo, além de ser preenchido ali no celular, é que você pode habilitar uma URL de chamada para o seu cliente. Então, a partir desse link, ele só clica aqui, ele é direcionado para uma página de abertura de chamados e ele já pode fazer uma solicitação de serviço para você, que já cai no seu celular, então você já é notificado e faz todo esse fluxo, facilitando muito o trabalho. Se é de um equipamento em específico, você pode usar o QR Code. Então, tá lá o QR Code no equipamento, o cliente também só escaneia o QR Code e já vai para essa página de abertura de chamada e faz a solicitação de serviço para você com muita facilidade. Depois, a gente tem as informações do serviço. E esses dados aqui são aqueles dados que vão te ajudar a entender como que está o previsto e o realizado, ou seja, para quando que você planejou esse serviço, quanto que ele foi executado de fato, qual que foi o tempo, né, de execução desse atendimento, para que você consiga ter tudo mapeado, entender padrões e até melhorar o seu planejamento e atendimento ao cliente com base ali nesse tempo
para cada tipo de serviço que você realiza. Também na ordem de serviço, você vai colocar os valores totais daquele serviço, tanto ali dos gastos com peças e materiais, como o total de serviços. Nesse caso, essa ordem de serviço já calcula automaticamente conforme você vai preenchendo ali no celular e já traz aqui separado, então, peças e materiais e o total de serviços. E mais para baixo, a gente vai ver que tem uma descrição mais completa de todos os itens que foram feitos, de todos os serviços, para que também o cliente saiba exatamente tudo que foi feito. Em seguida, a gente tem, então, os dados de início de trabalho, então, data e hora em que o técnico iniciou aquele preenchimento, a localização, e aqui é um recurso a mais de confiabilidade que comprova que, de fato, ele esteve lá naquele local, que ele fez o preenchimento a partir daquele local. E aqui a gente tem uma parte de diagnóstico, junto ali da solução. Então, o diagnóstico é um resumo ali daquela solicitação do cliente, né, daquele problema que ele relatou para você fazer essa manutenção, enfim, o que foi, né, esse problema, o que foi essa solicitação. Logo em seguida, a gente também tem a descrição da solução, que é o que foi empregado, né, o que foi feito para solucionar esse problema, para solucionar essa solicitação. E aqui para baixo, como eu comentei, então tem essa visualização ali do que foi as peças trocadas, o que foi o serviço executado, qual foi a quantidade, qual foi o preço unitário e também qual foi o preço total, tudo calculado ali de forma automática pelo sistema. Em seguida, a gente tem uma parte para registro fotográfico, que é também bem importante para fazer a comprovação do serviço. Então, às vezes, colocar foto de antes e depois, ou então da não conformidade, daí depois dessa não conformidade resolvida. Então, para você ir também incrementando essa ordem de serviço com mais esse recurso de comprovação. No produtivo, as fotos que são tiradas na hora pelo celular, elas ainda têm um recurso de confiabilidade a mais. Você pode configurar para elas virem com a data e hora em que foram tiradas, para comprovar de fato, né, que o técnico esteve lá e tirou a foto naquele dia, naquele horário, e deixar tudo certinho, sem complicações para você. E aqui a gente vai ter um passo a passo em formato de checklist, que é mais ou menos tudo que o técnico deve executar durante aquele serviço. E aqui a dica é que essas questões sejam de conformidade, ou seja, para ele marcar se aquele item está conforme ou não conforme, e que ele possa também incluir algumas observações. Então, nesse caso, eu marquei que esse item estava não conforme e uma observação ali do que aconteceu, do porquê não estava conforme. E aqui a gente pode separar, também organizar ali por temas, por seções. Então, aqui, nesse caso, eu dividi por estrutura de média tensão, relés, transformador, enfim. Mas essa estrutura você pode montar também de acordo ali com o seu segmento, né, e com o tipo de manutenção que você realiza. Para encerrar a ordem de serviço, a gente tem aqui os dados de finalização, também com a hora e data em que isso foi finalizado, que o checklist foi preenchido, e também as assinaturas, tanto ali de quem executou essa manutenção, quanto do cliente também. Esse modelo que eu acabei de te mostrar, ele foi gerado pelo app e sistema do Produtivo. É tudo feito no celular de forma prática, rápida, em instantes, para que o técnico não perca tempo em campo e tenha recursos que são aliados na hora dele fazer o preenchimento da ordem de serviço. Então, as fotos que são anexadas automaticamente, o preenchimento por comando de voz, que evita que ele tenha que digitar, o próprio preenchimento automático de algumas informações, como informações do equipamento, do cliente, também da própria empresa, tudo isso preenchido de forma automática, e o cálculo também dos valores, como eu mostrei para vocês. Você pode testar esse modelo que eu acabei de mostrar de graça, é só fazer um cadastro no Produtivo, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir e também testar na prática toda essa facilidade, inclusive preenchendo pelo aplicativo. Sabe o que é mais legal? Esse não é o único modelo de ordem de serviço de manutenção que a gente tem pronto aqui no Produtivo para você usar. A gente desenvolveu modelos para vários segmentos, então tem de climatização e refrigeração, de energia, de CFTV, de gerador, de elevador, de manutenção predial, então vários tipos de manutenção. Vale a pena dar uma conferida e eu também vou deixar o link para você ter acesso a esses modelos e testar na prática aqui nos links. Agora que você já sabe o que fazer para ter uma ordem de serviço eficiente, veja quais são os erros que você não deve cometer de jeito nenhum.
O primeiro dele é a OS perdida ou inelegível. Esse é um problema muito comum das OS feitas em papel. Ou é impossível saber o que está escrito e ter um diagnóstico claro dos problemas e soluções, ou o documento está perdido, porque o técnico ele precisa lidar ali com tanta coisa durante a visita técnica que o papel é só mais um detalhe. Para evitar perder as informações que são tão importantes para o aproveitamento do tempo da equipe e também para o crescimento da sua empresa, você deve optar por modelos digitais, como os modelos do Produtivo que eu te mostrei anteriormente. O preenchimento ele é feito no celular e as informações ficam salvas na nuvem, então você não precisa se preocupar com isso. O segundo erro é não fazer nada com as informações da ordem de serviço. O que adianta você pedir para o técnico preencher data e hora de início e finalização dos atendimentos se você não usa essa informação? O acompanhamento da ordem de serviço é o que vai fazer você melhorar e aprimorar o planejamento dos seus serviços. Acompanhe esses dados em gráficos simples, fazendo comparativos e também entendendo alguns padrões, como quais são as não conformidades mais recorrentes, os tipos de equipamentos que apresentam mais problemas, o tempo que demanda ali cada tipo de serviço que você realiza, quais são os técnicos mais rápidos, mais qualificados. Tudo isso vai te ajudar a melhorar o resultado das suas manutenções. O próximo erro é não usar recursos de confiabilidade. As fotos elas são grandes aliadas da ordem de serviço, porque elas dão mais confiabilidade para o seu serviço. Ainda mais se elas são acompanhadas de data e hora em que foram tiradas. Isso evita falha de comunicação com o seu cliente e também mostra mais profissionalismo da sua parte. Sabe o que esses 3 erros têm em comum? Eles se intensificam ainda mais em ordens de serviço em papel. Afinal, como é que você vai garantir que o papel ele não seja perdido em alguma visita técnica? É algo muito difícil. Incluir fotos, então, praticamente impossível. Até o acompanhamento da OS é prejudicado, porque é inviável pegar as informações do papel por papel para fazer uma conta de quanto tempo o serviço durou e fazer um comparativo entre os meses, por exemplo. Foi para resolver esse problema que o Produtivo foi criado. A partir dele você cria, preenche e acompanha as ordens de serviço da sua equipe de forma totalmente digital. Tudo acontece em tempo real. O técnico preenche na hora pelo celular, o gestor acompanha de onde estiver e o cliente recebe o relatório assim que o serviço é finalizado no e-mail ou no WhatsApp. Rápido, eficiente e sem papelada. Precisa consultar um serviço antigo? No papel garanto que você leva horas, não é? No digital, 2 cliques e pronto. Você tem acesso a gráficos visuais, cálculos automáticos, tudo que te orienta ali na sua tomada de decisão. Sem falar na praticidade de preencher tudo no celular. Com fotos anexadas na hora, preenchimento por comando de voz, cálculo automático de valores e peças e de materiais. São tantos recursos que economizam tempo, que não é à toa que o Produtivo é o favorito entre mais de 16 mil técnicos e gestores. Você também pode experimentar essa solução de forma gratuita agora mesmo, acessando os links da descrição. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Ficou com alguma dúvida? Me conta aqui nos comentários. Também aproveita para se inscrever no nosso canal, que toda semana tem vídeo fresquinho saindo por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima!